como tem só 1 minuto e meio, a gente vai fazer um pacotão de 2 reacts incluídos num só, tá bom? Economista revela a maior deficiência do Brasil. O que você acha que está faltando macho alfa no Brasil? Eu falei isso uma vez no Pânico. Acho que vai muito nesse negócio de o pessoal falar de masculinidade tóxica. Daí os homens ficaram meio bunda mole, né? Meu Deus do céu, velho. Nossa. É questionar os padrões de heteronormatividade, né? Questionar os padrões de masculinidade, coisa horrível, né? Pô, era muito mais legal quando o homem mostrava o seu poder, né? Como se isso tivesse acabado, em primeiro lugar. Mas era isso, né? Mulher servindo ao homem. Nossa, que saudade dessa época. Então, assim, não é que tá faltando. Tem alguns, o meu marido, por exemplo, posso citar, Rodrigo, porque está nos assistindo. Mas eu falei isso e aí eles cortaram de um jeito que parece assim, como se fosse... claro. Tirou do contexto, claro. Tipo, os caras começaram a entender isso. Eu falei, eu sou independente desde que eu me conheço por gente, dona dos meus próprios negócios. Mas o macho alfa seria essa ideia do cara não ter vergonha da sua masculinidade, porque confundem masculinidade com machismo. Tem aquele desculpe por ser homem, né? Tipo, só que por ser homem coisa eu já ridícula. tenho que pedir desculpa. Meu Deus do céu, que coisa ridícula. Mas isso tudo faz parte do nosso vitimismo atual. Nossa, muito foi gimo. nesse sentido. Então... Vitimismo atual. Você questionar suas posições simbólicas, né, ideológicas, sociais, é vitimismo. Fala pro Paquito que ele pode mudar. Não precisa ser do jeito que ele é. Mas eu não quero, não. Tá bom. Eu gosto de ser capacho. Gosto de ser capacho, gostei. Pau mandado. Esse é liso, viu? Esse aqui é liso. Esse é liso, né? Liso. Ele muda conforme o convidado aqui, né? Tá certo. Tá. Merda. Esperava mais. Vamos ver. Por exemplo, na pandemia, Vamos houve ver. uma expansão monetária gigantesca no mundo inteiro. A expansão monetária. É imprimir dinheiro, é isso. 43% de todos os dólares hoje em circulação foram impressos nos últimos 2 anos. Sério? Então, naturalmente que isso vai causar inflação. Não é só isso, né? Esse é um elemento, mas essa velha tática liberal de falar que emitir moeda é a única causa do processo inflacionário. Não é, né? O aumento da demanda, o aumento desse tipo de perspectiva pode gerar aumento inflacionário. Veja o Brasil. O Brasil tem um aumento de inflação que não é ocasionado pela demanda, porque não tem demanda, as pessoas não estão consumindo. São outros elementos que estão fazendo com que a inflação cresça. Porque o dinheiro, ele é como se fosse um ativo que é igual a qualquer um. Se eu tiver uma oferta demasiada de água, o preço vai baixar. Sim. E vice-versa. Não, gente, não. Porque dinheiro não é um ativo qualquer, né? Dinheiro não é a mesma coisa que água. E aí outras coisas acabaram interferindo nesse aumento de preços, que é a questão da energia, mas a expansão monetária, os lockdowns... A questão da energia. Qual que é a questão da energia, Renata? É a política de paridade de preço de importação? É isso? Pode a Petrobras tá lucrando astronomicamente, a galera tá tendo que voltar a cozinhar com lenha? E vai falar de lockdown, velho. Que interferiram diretamente na cadeia produtiva. Vai tomar no cu, velho. Que lockdown, velho. A gente pode falar que nas primeiras 2 semanas teve uma paralisação total das coisas e nem assim, né? Porque a galera que mora na periferia, que tinha que trampar, continuou indo. Teve que continuar indo trampar normal, velho. Porra, vai tomar no cu. Então fechou as empresas, demitiu as pessoas, parou as fábricas. Com qual investimento estatal para fazer isso acontecer, né? Vamos lembrar que o Jorge Paulo Lemann falou no comecinho da pandemia que era uma época de oportunidade. De que maneira o Estado brasileiro proviu qualquer tipo de assistência para o pequeno e médio empreendedor? Nenhum. Mas tá lá beneficiando seus grandes empresários, seus aliados políticos. Teve problema de semicondutores vindo lá de Taiwan, aí a China parou. Quem que fez o lockdown? Quem que determinou o lockdown? O governo. Sim. E aí depois de... Que lockdown, velho. De 2 anos, a gente foi ver alguns estudos, eu não sou especialista disso, mas eu vi alguns estudos. Cara, a pessoa passa vergonha no débito, né, velho? Nossa, no débito. Pá! No débito. Eu não sou especialista, mas eu li estudos. E segundo estudos... Que estudo? Que estudo, minha filha? Que estudo? De quem? Do John Hopkins, né, que é um instituto muito renomado e muito respeitado, dizendo, olha, lockdowns, na realidade, foram pouco efetivos na redução da disseminação do vírus. Foi sim. Foi pouco efetivo. Vamos ver quem é o John Hopkins. Vamos ver. Cadê? Ensino superior sem fins lucrativos, privado em Baltimore, Maryland. Nome de Berlim. Ex-alunos. Michael Bloomberg, Woodrow Wilson. Safe, mas eu queria ver que estudo é esse que ele tá falando, então, né? tudo isso a gente presenciou um aumento grave e drástico do... Gostei desse conceito, né? Universidade privada sem fins lucrativos. Ela existe pela própria existência. Tolimento das nossas liberdades individuais
em função de uma pretensa segurança, Salvar vidas. né? Então vamos salvar vidas e a Matamos economia vidas para salvar vidas. se ferrando. Sim. Então, assim, eu tenho diversas diferenças com o Bolsonaro, mas isso ele estava certo. Tava, né? O Brasil lidou muito bem com a questão das vidas na pandemia. Porra, o Brasil lidou muito bem com isso. E o pessoal cascava ele porque falava, não, porque vidas, economia a gente vê depois, né? É isso, aí não viu nenhum dos dois. Manteve a economia aberta, porque essa coisa de lockdown é uma narrativa falsa, mentirosa, que nunca houve lockdown no Brasil. Nunca houve lockdown no Brasil. Mas em compensação, essa economia decadente, a pandemia, ela acelerou o processo de degradação econômica brasileira. Não é fruto da pandemia, é fruto de todas as políticas estatais anteriores que visaram destruir qualquer tipo de estrutura produtiva soberana no Brasil. A pandemia só acelerou esse processo. Mas isso já vinha de antes. Não foi a pandemia que produziu isso. Você lembra disso? Lembro. Economia a gente vê depois. Aí agora tá todo mundo, ó. E aí as vidas foram mais de 700 mil, né, pra vala. Legal, não conseguiu fazer nenhum dos dois, portanto. Nossa, o preço tá muito caro das coisas. Chegou depois, Nossa. motherfucker. Exatamente. O depois chegou. Eu até Caralho. coloquei Nossa, essa mesa é um Chernobyl. outro dia, já faz um tempo, no meu Instagram, uma foto do... Sabe aquele filme Debi Lloyd? Tem o Jim Carrey saindo com aquela franjinha, assim, aquelas franjinhas de feminista, sabe? Que é aqui, assim, a franjinha no meio da testa. Sim, cabelo. Ah, velho, a pessoa contra-argumenta fazendo esse ad hominem zoado, né? Esse negócio feio. Ai, olha aí a franjinha da feminista, né? Será que ela sabe que se não fosse o feminismo, ela nunca teria as empresas que ela tem? Será que ela sabe que se não fosse por movimento feminista, ela nunca votaria? Será que ela sabe disso? Que é graças à pressão social de movimentos feministas que o divórcio é aprovado. Porra, velho. Sabe? É não enxergar a própria realidade de um jeito tão básico, né? Tão basilar, é tão imbecil. Pelinho tigela. E com uma carinha saindo pra fora do carro e falando, a economia a gente vê depois, porque é tipo isso. Mandaram um estudo aqui. Cadê? Mandaram um estudo da John Hopkins. Ah, olha só. Olha o estudo aqui de onde a Renata Barreto tirou. Aqui, ó. Alegações que o estudo da John Hopkins mostrando que os lockdowns não foram efetivos na redução da mortalidade da Covid-19 são baseados em um artigo com métodos questionáveis. Cadê? Ai, gente, eu não vou ler tudo, não. Mas, ó, vou deixar o link aqui, então, na descrição desse vídeo, para que vocês possam depois ler com mais atenção, com mais carinho. Eu não vou ler agora, porque eu já tô cansado e eu quero terminar esse vídeo. Não é possível que ninguém viu. E eu sempre falei, Mas sabe qual que é o problema? Eu acho que eles sabiam que ia dar merda. Eles o sabiam objetivo que era dar merda, né? o objetivo era tirar o Bolsonaro do poder a qualquer custo. Nossa, como é que pode ser tão imbecil, velho? Gente, como é que pode? Como é que pode ser tão imbecil? Como é que pode? Eu me impressiono, velho. Eu me impressiono demais, velho. A galera acha que é isso, né? Que a questão era tirar o Bolsonaro. Se fosse essa a preocupação, os grandes partidos da centro-esquerda brasileira teriam chamado atos, teriam mobilizado politicamente as pessoas pelo impeachment, né? Uma pressão social que visasse retirar o Bolsonaro efetivamente do poder. Não foi isso que aconteceu. O que a gente teve, na realidade, foi esses movimentos de centro-esquerda desmobilizando esses protestos, tentando fazer com que a única via possível de superação do Bolsonaro no poder executivo fosse a via eleitoral e não a pressão popular nas ruas. Porra, tanto que quem toca os atos de rua não é o PT, não é o PCdoB, não é o PSOL, não são essas organizações. É o PCB, é a UP, são coletivos mais radicalizados. Pelo amor de Deus, né? E, tipo, houve no mundo houve uma mudança do sentimento político no mundo todo graças à internet. E aí começou a ganhar um monte de gente que nunca era pra ter ganhado. Donald Trump ganha nos Estados Unidos, Bolsonaro verdade. ganha no Brasil, um monte de gente ganha em um monte Tudo de isso lugar. graças à internet. E o que eles querem fazer? Regular. De novo, né, entender todos os aparatos e ferramentas que existem à nossa disposição como aparatos e ferramentas que pairam pelos céus, né, que não sofrem a intervenção da luta de classes, que não sofrem intervenções de grupos economicamente dominantes. Não. E a internet também, ela é bem democrática mesmo, né, é só a gente ver a quantidade de shadow bans que os criadores de conteúdo de esquerda têm e os shadow bans e limitações que os de direita têm. Vamos fazer essa comparação pra ver, sabe por quê? Porque essa galera dá muito dinheiro pelas plataformas pra vincular anúncio, caralho a quatro, exatamente pra não ser gongado, exatamente pra continuar tendo esse trator passando. Para, Regular, velho. e querem acabar com essas novas, esse novo respirar, esse novo Esse novo respirar que se chama fascismo, né? Esse novo respirar que se chama normal do fascismo. mainstream, entendeu? Eles querem que isso acabe. Pô, a gente tava controlando
controlando tudo. Todos os presidentes estavam sob nosso comando. Era tudo do jeito que a gente quer. E agora tá vindo uns malucos aqui que a gente não controla e não dá. Vamos... Para os grupos economicamente dominantes, o Bolsonaro serviu para poder radicalizar o processo de acumulação de capital e destruição de toda a estrutura que, de alguma maneira, protegia o trabalhador. Hoje em dia, ele não é mais bem visto nessa perspectiva. Mas os empresários, né, os grupos dominantes que ele está falando, eram muito pró-Bolsonaro, né? Vamos lembrar de quanto que a Bolsa de Valores bateu recorde de pontos com a eleição do Bolsonaro? A Faria Lima toda tava com as bolas do Bolsonaro na boca. Toda. Você vai falar que esses grupos não são economicamente dominantes? Não são? Ou você é burro ou você é desonesto. E eu acho que é a segunda opção. Tascar um vírus aí pra gente fazer umas maracutaia, entendeu? Então, Nossa, lembra que o Lula isso? falou na época que ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus E depois pra ele mostrar reviu que a algumas posição. crises só são resolvidas pelo Estado. E depois ele reviu essa fala. Eu acho que não foi nem essa fala, viu? É isso, eles estão alimentando teoria conspiratória, que o vírus é uma arma biológica. Para, parça. E aí, hoje em dia é muito banalizado você chamar as pessoas de fascista, de nazista. Tipo, não concordo com você, você é Hitler. Aham. Acabou. Sei bem disso. E você sabe, né? Sabe bem disso. Não é porque você relativizou pedofilia, não é porque você defendeu a criação de partido nazista. Não é por isso, não. Não é porque todas as coisas que você fala, todas as paradas que você diz, de alguma maneira se relacionam ou relativizam essas doutrinas ideológicas. Um problema é você chamar assim, né? Um trabalhador, uma trabalhadora, aquela galera que a gente viu na passeata do Bolsonaro, muita gente ali é desinformada, bicho. Gente que não tem politização. Ali a gente tem que trabalhar. Ali a gente não pode recorrer a esse recurso narrativo. Vai falar que a Renata Barreto não flerta? Que o Monark não flerta com isso? Ah, para. Aliás, eu fui super contra na época que aconteceu esse cancelamento com você lá, porque embora eu discorde da tua premissa, eu consigo entender a sua premissa e entender a tua conclusão lógica a partir da tua premissa. Isso é uma Absurdo. premissa constitucional nos Estados Unidos. A premissa constitucional dos Estados Unidos. Você não está nos Estados Unidos. Tá bom? Não tô Exatamente. tirando Nos essa Estados ideia Unidos isso é real. de um Então, país pequenininho. então, assim, eu posso discordar da tua premissa. Sim, Eu claro. acho que não, isso aqui não deve ser, isso deve ser proibido, mas até aí a tua conclusão lógica, eu consegui entender perfeitamente. Muito legal essa conclusão lógica que novamente fez a defesa da criação de um partido nazista. Foi muito injusto o que fizeram contigo, mas por outro lado tá bom que agora você tá aqui, sozinho, tranquilão na tua casa. Bom, é isso que é não bom, posso né? reclamar, tá? Mas o ponto Continua milionário. Você acha que alguma coisa mudou na vida do Monark, velho? Que se foda, nessa mano. época de tanta banalização de fascismo e nazismo, essa frase do Lula, se você pega ela sozinha e recorta, você pode fazer e remontar ela a uma frase do próprio Benito Mussolini, que dizia que Nada no Estado, nada fora do Estado, blá, blá, blá. apenas o Estado pode resolver as crises. Nossa, e ele é falava muito que batido. as crises do capital, porque são ambas doutrinas anticapitalistas, Errado. O fascismo, ele não é anticapitalista. Ele não é anticapitalista. Simplesmente, né? Novamente, quando a gente pega pra analisar os principais apoiadores do bolsonarismo, que é uma ideologia de extrema-direita, quem são seus principais apoiadores? Os maiores agentes do capitalismo brasileiro. Latifundiários, empresários, gente da Bolsa de Valores, empresas estrangeiras, todo mundo. Você pega pra analisar quem apoiou o fascismo italiano, o nazismo na Alemanha. Empresário. Quantas empresas Hitler estatizou? E o Mussolini? Sabe quantas eles estatizaram? Nenhuma. Porque o fascismo nada mais é do que a ideologia que vai permitir com que a acumulação de capital e o avanço das pautas da burguesia possa acontecer, para poder impedir o crescimento das pautas trabalhadoras, para poder impedir o crescimento dos movimentos de trabalhadores. O fascismo, ele fundamentalmente é uma milícia que se baseia em elementos radicalizados da ideologia racista, colonialista, etc e tal, que os países capitalistas praticavam em África e em Ásia, e ele vai ser fundamental, porque é ele que vai conseguir articular esse movimento para impedir a ascensão dos comunistas, dos anarquistas. Você pega para olhar a história da Itália, na época da ascensão do Mussolini, os camisas negras que vão ser financiados por empresários só existem exatamente para poder impedir o crescimento de milícias anarquistas e de milícias socialistas. Só para isso. Apoiado por quem? Por empresário. A quem a BMW vai ajudar? A quem a Hugo Boss vai fazer os uniformes? Tá ligado? A quem a Volkswagen vai se aliar com? A Bayer. Quem? É com o regime nazifascista. então algumas são mais corporativistas, outras menos, mas são ambas doutrinas anticapitalistas. O Mussolini, Nossa. escrito no livro Vai falar que ele era do Partido Socialista Italiano, né? Até aí o Bolsonaro era do Partido Social Liberal. dele chamado a Doutrina do Fascismo, falou isso. Então, quando você pega assim, o Bolsonaro Nossa, mano. falou, ou sei lá o quê, isso aqui é fascista. Pô, então se a gente for pegar todo mundo e fazer um recorte de uma frase, e você consegue remontar ela ao Hitler, consegue remontar ela ao Mussolini. É uma coisa que a direita faz muito, né? É simplesmente pegar uma frase, jogar e falar, olha aí, né? Será que a Renata Barreto viu o musical do Mussolini? Me pergunto. Será que ela viu o musical pra estar embasando sua fala, seu pensamento? E sim, né? O musical do Mussolini.
junto com o musical do Alexander Hamilton. Mas consegue esse remontar é o ela ao jogo. Lenin. É criar um mecanismo que você pode calar quem você quiser. Exato, o objetivo é esse, é você transformar o outro lado em não humano, porque a partir daí você elimina ele, essa pessoa não vale nada. Não, fascista não vale nada mesmo. Então se eu transformar essa... Mas sabe por que o fascista não vale nada, gente? Não é porque eu não gosto, não é só por isso, né? Porque eu não gosto pessoalmente, né? Mas porque o fascista defende uma forma de vida que significa necessariamente a eliminação ou a subjugação de outras formas de vida. É a relativização da morte, da tortura, da violência contra grupos específicos. Por isso que um nazista, um fascista não vale porra nenhuma. Porra nenhuma, sabe por quê? Porque pra eles a vida dos diferentes também não vale porra nenhuma. Por que a vida dele deveria valer alguma coisa? O fascista não vale nada, velho. Facho não vale porra nenhuma. pessoa numa fascista, eu posso tolir as liberdades dela, eu posso... Tudo é válido contra ela. Tudo é válido. Tudo é válido contra o mal. Contra o fascista, sim. Exato. Você transforma ela no mal, que daí vale você eliminar essa pessoa da face da terra. Que é o que as pessoas, principalmente a galera mais radical à esquerda, fala. E eles falam Será que ela vai falar do Colombo? Ô, seria louco, hein? livre, leve e soltos na internet, falam isso. Tem um professor comunista que fala que ele toparia uma revolução socialista e se tivesse gente sendo financiada por Ela tá falando do Jones Manuel. Ela tá falando do Jones. organismos internacionais contra a certo. Revolução Socialista aqui no Brasil, Tá certo. que ele seria a favor da pena capital. Ele não falou executar, porque é muito feio, né? Então ele falou pena capital. E tá certo, tá certo. Eu acho que as pessoas têm que entender que um processo revolucionário atravessa necessariamente violência. Mas sabe por quê, gente? Porque o capitalismo, enquanto sistema ideológico, socioeconômico e político dominante, se constituiu a partir da violência também. A partir da violência também. Um processo revolucionário socialista como acontece em Cuba, em que a maior parte da população cubana vai defender o regime. Se você tem agentes do imperialismo internamente, isso significa uma ameaça, não à revolução, né? A revolução como uma coisa intocável, como esse elemento que paira dos céus. Mas significa uma ameaça à própria soberania que a classe trabalhadora estava desenvolvendo até aquele momento, tá ligado? Não é contra a revolução enquanto uma entidade metafísica, é contra um processo político que envolve toda a classe trabalhadora. Toda a classe trabalhadora. Será que ela vai falar da Baía dos Porcos? Das centenas de tentativas de assassinato do Fidel Castro? Como é que você vai criar um regime de normalidade política nessas condições? Em que existem tentativas de assassinato, tentativas de invasão, lawfare, que o imperialismo existe. Porra, como que você vai dizer que é uma situação de normalidade política? Muito bonito. Você consegue dividir Pelo a amor de sociedade Deus. nisso, e eu acho que a campanha política atual é assim. É divisionista. Então o pessoal tá falando, vou votar no Lula Divisionista. pela democracia e contra o fascismo. Que democracia que é essa do Lula? Fidel, ele gosta, ele vive elogiando o... É porque a democracia que ele se refere, né? Apesar da gente saber que o Lula tem muitas limitações em muitos elementos e cada vez mais à direita, mas esse modelo de aliança que ele faz são justamente com países que passaram por processos revolucionários e que melhoraram a qualidade de vida dos seus povos. Veja a situação de Cuba. Veja a situação de Cuba. Porra, mano. o regime chinês. Ele deu uma entrevista Nem falar, né? A China, é só a gente comparar a qualidade de vida da China antes e depois da Revolução Chinesa. em julho do ano passado por uma revista digital chinesa chamada, um jornal digital chamado Guanxia, elogiando Mao Zedong, que fez a Revolução Comunista em 1949, elogiando o pulso firme da China. O que é Elogiou pulso Hitler firme também da nesse China? sentido. Não é possível, velho. O que é pulso firme da China? É partido único e ditadura? Ditadura do proletariado e a Renata... Nossa, a Renata é desonesta pra caralho mesmo, né? Desonesta pra caralho. Sabe por quê? Porque a China não tem um partido só. A China tem 7 partidos. 7 partidos dentro da China. 7. Todos que faziam parte da Liga Revolucionária. Que vai ser o grande grupo que vai liderar o processo da Revolução Chinesa, mas que tem, de fato, um protagonismo maior do Partido Comunista Chinês, porque é o partido que, de fato, organizou a maior parte das massas camponesas pra liderar o processo revolucionário. Porra, mano. Esse cara vai defender a democracia? Tipo, não pode ser. Só que como vale tudo, porque o Bolsonaro é fascista, é nazista, é racista, é homofóbico, é taxista, ele... Nossa, e fora isso, né? É uma infantilização argumentativa que, pelo amor de Deus, não é à toa que Renata Barreto foi de base no debate com Elia Jabur, né? Tricista? Então, tudo bem foi votar num cara que engraçada. foi condenado, descondenado só porque a nossa justiça é uma piada, Sim. que Primeiro, ela não sabe nada, velho. Ela não sabe porra nenhuma. Ela não sabe nada, velho. Primeiro, o Lula não foi inocentado das acusações. O processo foi anulado. O processo vai voltar a correr. Sabe por que o processo foi anulado, Renata Barreto? Porque o Sérgio Moro foi um juiz parcial. Onde já se viu um juiz manter diálogos com a promotoria de um caso. Isso não existe em lugar nenhum. Isso não existe. O processo é nulo. Não tem verificação na realidade. E tinha que ser anulado mesmo. defende Fidel,
que defende revolução socialista, que defende China E quer regular as mídias. e que quer regular a mídia. Mas o que é? A Ana Paula que fala isso, né? Ana Paula do vôlei, uma especialista no pensamento de Alexander Hamilton, já que ela só viu o Os musical. jacobinos da atualidade, Nossa. eles não olham a história tipo a Revolução Francesa. Quem que é o jacobino da atualidade? É o PT? O PT é o jacobino? Ah, para. Os jacobinos falaram, vamos pôr guilhotina a todo mundo. Decepa a cabeça de geral. É, porque a gente gosta de cabeça. Por isso, né? É isso. Porque eles achavam que não ia se voltar contra eles. Não tem contexto político, não tem contexto histórico, não tem porra nenhuma, velho. Puta merda. Mas adivinha? A cabeça rolaram nos jacobinos também. Disseram os dois historiadores, né? Um grande conhecimento de causa.